Olá, pessoal. Hoje a nossa aula vai ser referente à resolução da primeira lista, da lista de equações. Então, para hoje nós temos essa frase para começar a nossa aula. Então, é a lista que está no nosso bloco, tá? De revisão, que tem que resolver no caderno as equações. Foram 4 exercícios, tá? Aqui a gente vai resolver o primeiro da lista que a gente colocou lá. Então, aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. Então, a gente tem que lembrar disso sempre. Vamos lutar, né? Aproveitar que nós estamos na fase de aprendizagem, né? Tudo que a gente vê, a gente aprende muito fácil. Então, vamos aproveitar essa fase e aprender com alegria, né? Para a gente aceitar o nosso futuro com mais satisfação. Vamos lá. Lista de exercícios, revisão, equações, resolver no caderno. Então, o primeiro exercício é calcular a solução de cada uma das equações. Aqui nós temos as 10 equações que nós vamos resolver nessa aula, tá? Então, nós vamos começar aqui. A primeira equação, a gente percebe que nós vamos usar o primeiro passo da organização da equação. Esse 2 que está no primeiro membro, ele tem que tem que ficar no segundo membro. Então, saiu do primeiro, vai para o segundo, trocou de membro, troca também o sinal. Então, o 2 vai negativo para o segundo membro. Ok. Então, o X permanece com o mesmo sinal, o 7 permaneceu com o mesmo sinal, apenas o 2 que trocou de membro é que trocou o sinal. Aí o próximo passo é a gente reduzir os termos que são semelhantes. Então, consiste em você ter um termo só no primeiro e um termo só no segundo. A gente percebe que o primeiro membro já tem um termo só. Então, nós vamos resolver no segundo membro, sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior, 7 menos 2 é 5. Logo, chegamos aqui na equação, o terceiro passo, o último passo é você isolar, já está isolado, né? Então, a gente chegou no resultado da equação, o x é igual a 5. Quer verificar se isso está certo? É só substituir esse x aqui por 5, vai ter que dar uma igualdade verdadeira. Então, 2 mais 5 é 7, deu uma igualdade verdadeira. Vamos para a letra B. A letra B, aqui a gente percebe que não tem termo para sair do segundo para o primeiro, nem do primeiro para o segundo. Então, quer dizer que já está organizada. O próximo passo é reduzir os termos semelhantes. Também não temos. Temos só um termo no primeiro, temos só um termo no segundo. Então, o próximo passo é você isolar a incógnita. Lembrando que o 5 está juntinho do x, significa que ele está multiplicando, então ele tem que passar dividindo. Aí, então, o x fica e o 5 foi dividindo o 50. Então, 50 dividido por 5 é 10. Aqui a gente chegou na solução da equação da letra B. Vamos para a letra C. Nós percebemos, então, aqui que na letra C, que nossa equação já está organizada e já está simplificada. Então, temos só um termo no primeiro, só um termo no segundo. Percebemos que tudo que tem x está no primeiro e o que não tem está no segundo. Então, o próximo passo seria você isolar a incógnita. Mas a gente percebe que o primeiro membro está negativo. Então, se o primeiro membro estiver negativo, todas as vezes que isso acontecer, quando você simplificar a equação, se o seu primeiro membro na equação estiver negativo, você vai multiplicar por menos 1 a equação inteira. Lembra que você tem que multiplicar toda a equação. Não podemos multiplicar só uma parte, senão o que era igual fica desigual
e aí deixa de ser uma equação e a gente não vai estar resolvendo uma equação corretamente. Então, nós temos que multiplicar o primeiro membro e o segundo membro por menos 1. Lembrando que multiplicar por menos 1 só troca o sinal, tá? Então, o primeiro membro vai ficar positivo e o segundo membro vai ficar negativo. Então, trocamos o sinal aqui do primeiro membro, era negativo, ficou positivo. Trocou o sinal do segundo membro, que era positivo, ficou negativo. Agora sim, nós vamos usar o último passo, que é o isolamento da incógnita, né? O 7 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, x é igual a menos 42 sobre 7. Lembrando que a gente, então, pode dividir aqui. 42 divide por 7 exatamente, então, menos por mais é menos, a divisão, né? E 42 dividido por 7 é 6. Aqui, então, nós chegamos na resposta da questão da equação C, da primeira questão. Vamos para a letra D. 3x menos 24 igual a zero. Aqui a gente percebe que nós precisamos de organizar a equação. O menos 24 está no primeiro membro, ele não tem incógnita, então ele deve ir para o segundo membro. Quando eu levar o 24 para o segundo membro, o zero aqui não vai ter função nenhuma, porque somar zero, subtrair zero não faz diferença. Então, o 24 pode ficar sozinho lá no segundo membro. Eu vou levar esse 24 e aí o 3x fica positivo, como não está mudando de membro, não muda o sinal. E o 24 vai positivo, porque estava negativo no primeiro membro. Ok. Aqui, agora, seria simplificar, mas a gente percebe que nós temos no primeiro termo, no primeiro membro, somente um termo, no segundo membro, somente um termo, então já está simplificado. Então, o próximo passo é você isolar a incógnita. Então, o 3 que está multiplicando passa dividindo o 24. Então, 24 dividido por 3 é um número que divide exatamente por 3, né? Então, dá 8. Logo, o nosso x, a solução da equação, é 8. Podemos falar também que é a raiz da equação. Letra D. Aliás, letra E. A gente percebe, então, aqui que nós temos números decimais. E para resolver, então, uma equação onde ela possui números decimais, o procedimento é o mesmo com os números inteiros, tá? Então, significa que o que tem incógnita é no primeiro membro. O que não tem incógnita é no segundo membro. Então, esse já está no lugar, esse está no lugar, e esse tem que ir para o segundo membro. Está positivo, trocou de membro, vai negativo. Então, olha bem, levei o 0,5, o menos x permaneceu, o 0,1 permaneceu com o mesmo sinal e o 0,5 que estava negativo, que estava positivo, veio negativo. Ok, então fica menos x. Aqui a gente percebe que nós temos agora que simplificar só no segundo membro, porque o primeiro já tem só um termo. Então, a gente percebe que nós temos aqui sinais diferentes, nós vamos subtrair e conservar o sinal do maior. Então, 0,5 menos 0,1 dá 0,4 e mantém o sinal do maior, que é o negativo. Então, eu tenho agora aqui um termo apenas no primeiro, um termo apenas no segundo, e lembrando, o primeiro membro está negativo. Então, eu tenho que multiplicar por menos 1. Trocar o sinal do primeiro e do segundo membro ao mesmo tempo. Nesse caso, todos os dois estão negativos, todos os dois vão ficar positivos, porque multiplicar por menos 1 significa você trocar o sinal do termo que eu tenho no primeiro e no segundo membro. Então, vai ficar positivo no primeiro, ficou positivo no segundo. Aqui, a gente não tem que isolar, já está isolado. Chegamos na resposta final, que é a solução da equação x igual a 0,4. Letra F. Primeiro passo, analisar.
Não temos que organizar, já está organizado, porque o que tem x já está no primeiro membro, o que não tem está no segundo, ok. Simplificar, eu não tenho que simplificar, porque eu só tenho um termo no primeiro e um termo no segundo, ok. Então, eu devo isolar a incógnita. Se eu quiser fazer aqui também o MMC, eu posso. Mas aqui, isolar é tão simples, né? O 2 está dividindo, então ele vai passar multiplicando. Então, vai ficar x igual a 30 vezes 2. Logo, nosso x vale 60, né? E se você quiser confirmar isso, olha bem, 60 dividido por 2 é 30. Então, vai dar uma igualdade verdadeira, logo 60 realmente é a solução dessa equação, tá? E não tem outro valor que você coloque aqui que vai dar um 30 como resposta lá no segundo membro. Então, o único valor aqui é o 60. Vamos para a letra G. Não temos que organizar, porque já está um termo no primeiro, um termo no segundo, ok? Não temos que simplificar, né? Não tem que organizar, não tem que simplificar, então temos que isolar. Aqui o x fica e o 2 tem que ir dividindo o 1, ok. E 1 não divide exatamente por 2, quer dizer, dá 0,5, mas eu não preciso colocar a resposta em número decimal, eu posso deixar na forma fracionária, e aqui já está finalizada a solução da equação. Tá? Inclusive, a fração aqui, para substituir, fica mais fácil você fazer o cálculo do que se fizesse 0,5 para substituir. Então, a solução da letra G é 1/2. Letra H. A letra H, nós temos aqui que observar que nós temos que organizar a equação. Esse 9, então, tem que ir para o segundo membro, né? Trocou de membro, troca também o sinal. Então, x é igual a 9,4 menos, estava positivo, foi negativo, 9. Então, no segundo membro, a gente tem redução de termos semelhantes ou simplificação. No primeiro a gente não tem, e quando a gente resolver aqui, a gente já chega no resultado que vai ser a solução da equação da letra H. Então, 9,4 menos 9, vírgula debaixo de vírgula, é 0,4. Logo, a solução da letra H é 0,4. Letra I. Aqui nós temos uma fração, uma equação que envolve fração, mas nesse caso aqui ainda não é necessário você fazer o MMC, tá? Se quiser fazer, vai ter que dar também tudo certinho, igualzinho que a gente vai resolver aqui, só que de uma forma mais simples. Então, lembram daquele esqueminha de multiplicar cruzado. Então, a gente vai pôr aqui as retinhas aqui, as setinhas mostrando a multiplicação cruzada. Então, nós vamos multiplicar, ó, o 2x por 1, porque aqui não aparece denominador 1, mas ele existe e ele vale 1, e o 5 por 1. Então, tudo que eu multiplico por 1 dá ele mesmo. Então, 2x mais 1 vezes 1 é o mesmo 2x mais 1, é o próprio. E aí, 5 vezes 1, que vai dar o próprio também, 5. Ok, mas eu deixei indicado para você perceber isso. E aí, 5 vezes 1 é 5, ok. Agora, o próximo passo é você organizar, levando esse 1 que está positivo, então ele vai negativo, é a operação inversa, tá? Trocou de membro, troca o sinal. E aí, 2x vai ficar, o 5 ficou, e o 1 que estava positivo, trocou de membro, foi negativo. Então, foi trocado o sinal. Aí o 2x permanece, 5 menos 1 são sinais diferentes, a gente subtrai, então deu 4, e conserva o sinal do maior. Agora nós vamos isolar. O 2 está multiplicando, tem que vir dividindo, a operação inversa aí. E aí 4 dividido por 2 é 2. Aqui, então, a gente conclui que 2 é a solução da equação da letra I.
Vamos para a letra J. A letra J também tem a aparência da letra I, então a gente pode fazer o mesmo esquema que nós fizemos aqui, multiplicando cruzado. Então, x menos 3 vezes 1 é x menos 3. E 11 vezes 2. Então, está indicado aqui, ó. X menos 3 vezes 1. Eu multipliquei esse vezes 1 primeiro, por quê? Porque o x já fica no primeiro membro e fica melhor já para a gente organizar, tá? E aí, 11 vezes 2. 11 vezes 2. Vamos resolver essa multiplicação. Deu, então, o produto 22. Agora, nós vamos organizar. O menos 3, que está no primeiro membro, vai trocar de membro, então vai positivo, né? Foi. E aí o x já está isolado, e aí 22 mais 5, mais 3 é 25. E aqui nós chegamos ao final do primeiro exercício da lista do bloco 18, tá? Agradeço aqui a atenção de vocês. Até a nossa próxima aula online. Um abraço, fiquem com Deus.